presidente Lula ampliou a estrutura e os gastos para o desfile deste ano do 7 de setembro na esplanada dos ministérios em Brasília. A presidência da República justifica o valor em mais de 4.300.000 com a ampliação física da estrutura do evento. Serão 55 tendas para a população que quiser assistir ao desfile. Além de assessores do governo, apoiadores de Lula e de integrantes de movimentos sociais, o Palácio do Planalto também convidou os chefes do Legislativo e integrantes do Judiciário. A expectativa é de que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, não compareça. Pacheco ainda não respondeu. 2 integrantes do STF já teriam confirmado presença, segundo o Estadão e a CNN. Um deles é o presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso. O outro é o ministro Alexandre de Moraes, alvo do 7 de setembro da população na Avenida Paulista. Além de integrantes das Forças Armadas, o desfile de 7 de setembro de Lula em Brasília terá homenagem ao MST. Pioto. Parece que agora virou uma competição aí de 7 de setembro da Avenida Paulista e de Brasília recheado aí com autoridades. Segundo apurações de alguns jornais, aí, o ministro Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes teriam confirmado presença no próximo dia 7. Agora resta saber se vai ter público em Brasília. Paulo, eu vou recorrer ao esporte, embora isso seja uma área muito mais da Ana, que fala com propriedade, mas a primeira divisão não joga com a segunda divisão, então não é uma disputa. O que vai acontecer em Brasília, infelizmente, este atual governo rebaixou o 7 de setembro de Brasília, o que é uma pena. Falo isso lamentando. A manifestação do 7 de setembro, do orgulho de um povo, ou seja, de uma maneira sóbria, porque obviamente espontânea, porque quer se manifestar e dizer que país eles querem, é o que está acontecendo na Avenida Paulista. É o que aconteceu também lá em 2022, não só no desfile, porque era outro governo com outra ideia de país, mas depois também naquela multidão que tomou ali, aquele espaço que tem na esplanada dos ministérios, gigantesca também em Brasília, e também na Avenida Paulista lá em 2022. Esta manifestação só continua na Paulista. Esta sim é de primeira divisão, porque esta sim é feita do povo, pelo povo e para o povo, como é a lógica da democracia escrita lá pelos gregos muito tempo atrás. Então, o que a gente está vendo aí, essa transformação em ato meramente partidário do atual governo e não um ato de Estado em comemoração à independência do Brasil, que vem desde o ano passado, nesse governo Lula, e agora só piora com essa homenagem ao MST. Imagina só, uma das razões do Brasil ser importante no mundo hoje chama-se Embrapa. A Embrapa teve uma unidade invadida pelo MST, destruiu pesquisa de muito tempo, lá em Pernambuco. Imagina só, que Brasil é esse que acha que tem que homenagear o MST? Não é o Brasil, é o governo Lula. O Brasil está na Avenida Paulista, o Brasil está no coração e nas ações dos brasileiros que trabalham e fazem o país avançar, apesar do governo. Deixa eu passar para o Silvio para ouvi-lo aí sobre essa apuração de que 2 ministros teriam confirmado presença aí no 7 de setembro, o Barroso e o ministro Alexandre de Moraes, Silvio. Eu não duvido, é o consórcio, é um governo de consórcio, portanto os 2 representantes, talvez além da dupla, o decano, o ministro Gilmar Mendes, eles formam o consórcio, né? É o STF e o Palácio do Planalto. Então, não causa nenhuma estranheza. Paula, vamos lá em 2 pontos. Primeiro, a parada do 7 de setembro em Brasília. Eu não sei nem a quantas eu fui a várias paradas, com uma caneta e um bloco na mão, trabalhar como repórter. Fui muitas vezes. Sobretudo um evento militar, é um desfile militar, um desfile cívico-militar, que tem como ponto alto a Esquadrilha da Fumaça. É de fato muito bonito. Os aviões cortando o céu de Brasília, que o céu de Brasília é um espetáculo à parte, sempre, é um cartão postal, aliás, de Brasília, os aviões, os paraquedistas, mas estará lá o MST, o movimento fora da lei, o movimento que age à margem da Constituição, o movimento criminoso que invade propriedade, é crime, propriedade privada é prevista na Constituição, a cerca existe para ser respeitada, e eles serão homenageados. Eles não estavam na Venezuela agora,
1.000 militantes do MST foram lá condecorar o ditador Nicolás Maduro, agora eles vão a Brasília. Será que Nicolás Maduro estará também? Afinal de contas, faz algum sentido. O MST será homenageado, o MST estava na Venezuela, o ditador da Venezuela elogiou Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes, segundo o Estadão, estará ao lado de Lula nessa parada do 7 de setembro. É mais ou menos isso que a gente vai assistir? Bom, se for isso, essa foto não precisa de legenda. Em relação à Avenida Paulista, é claro, como eu disse agora há pouco, espera-se um evento patriótico que tem bandeiras muito claras. O brasileiro tem todo o direito de se manifestar contra a censura, se manifestar contra o que ele quiser, desde que constitucionalmente, amparado nas regras, amparado na lei e de forma pacífica. Augusto, você que está aí resgatando algumas falas do ministro Alexandre de Moraes, no próximo dia 7 de setembro você fala muito da pauta da anistia, contra a censura, a favor das liberdades. Nós recuperamos... O ex-Alexandre de Moraes. Pois é, o ex e o atual, o livro que ele publicou e as decisões do atual Alexandre de Moraes. Nós resgatamos um trecho da participação de quando Alexandre de Moraes foi sabatinado no Senado, em 2017. E olha que curioso, ele falou muitas vezes a palavra liberdade. A gente, inclusive, contabilizou, e a gente vai compartilhar agora com a nossa audiência, lembrando que esse é um vídeo de 2017, quando Alexandre de Moraes foi sabatinado pelo Senado para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal, ele que foi indicado pelo então presidente Michel Temer. Reafirmo meu juramento de persistir em meus ideais de vida, honrando o compromisso de constante luta pelos ideais republicanos e democráticos que devem dirigir a nação brasileira. Reafirmando, mais uma vez, que minha atuação será com imparcialidade, coragem, dedicação, seriedade e sincero amor à causa pública, corroborando as históricas ideias de Platão, Aristóteles, Rousseau, Thomas Jefferson e tantos outros sobre a necessidade dos governantes respeitarem e honrarem as leis, acima de suas vontades e idiosincrasias pessoais, voltados para um único objetivo, o bem comum. Reafirmo minha independência, meu compromisso com a Constituição e minha devoção às liberdades individuais. Martin Luther King, em um de seus mais belos sermões, O Nascimento de uma Nação, apontava que o desejo interno por liberdade na alma de cada ser humano alcança seu mais amplo significado na liberdade individual e intelectual, na liberdade de pensamento, na liberdade de expressão, na liberdade de crença e cultos religiosos, na liberdade de escolha, afirmando que parece que há um desejo palpitante, parece que há um desejo interno por liberdade na alma de cada ser humano. Está lá, no início, pode não se manifestar, mas finalmente a liberdade rompe. Os homens percebem que a liberdade é fundamental e que roubar a liberdade de um homem é tirar-lhe a essência de sua humanidade. Tirar-lhe a liberdade é roubar-lhe algo da imagem de Deus, diz Martin Luther King. E digo eu, desaparecendo a liberdade, desaparecerá o debate de ideias, a participação popular nos negócios políticos do Estado, quebrando-se o respeito ao princípio da soberania popular. Uma nação livre só se constrói com liberdade, e a liberdade só existirá onde houver um Estado democrático de direito, que por sua vez nunca será sólido sem a existência de um poder judiciário autônomo e magistrados independentes e um Supremo Tribunal Federal imparcial para que possa exercer a sua grave função de guardião da Constituição e das leis e garantidor da ordem na estrutura governamental republicana, com irrestrita possibilidade de debates de ideias e respeito à diversidade. Esse é o Supremo Tribunal Federal que acredito, defensor das liberdades. Esse é o Poder Judiciário que acredito. Esse é o meu compromisso, senhoras e senhores senadores. Obrigado.
Tá aí, Augusto. Então, em 3 minutos que nós selecionamos esse trecho, lembrando que a sabatina durou quase 6 horas em 2017, ele mencionou 16 vezes a palavra liberdade. Em primeiro lugar, eu acho que existem... É o mesmo. Só fazer uma correção, foram quase 10 horas, a gente pegou um trecho de 6. Mas eu só reconheci o mesmo, Alexandre de Moraes, no final, porque esta é a Constituição que eu acredito é uma coisa que revela o jeito que seria reprovado em português no Enem. A Constituição em que eu acredito. Faltou um em ali nos 3. Essa é a Constituição que eu tô ali, é o Alexandre de Moraes. Mas diante do que a gente vê ele fazer e do que ele disse, eu fico em dúvida agora sobre a melhor atitude a tomar. Ou me solidarizar, aplaudir, propor aqui uma moção de apoio ao Alexandre de Moraes que acabamos de ouvir, ou recomendar ao atual que prenda o perigoso Alexandre de Moraes de 2017. Não é? Esse Alexandre de Moraes sobreviveria quantos minutos em liberdade se fosse gêmeo do outro aí? Faz de conta que são gêmeos. E o irmão ia prenderia. Tem muita gente para prender, tem muita multa para aplicar. É isso.